Nossa reflexão de hoje, eu quero falar sobre aprender a dizer sim com o nosso livro de apoio Osho Todos os Dias, 365 meditações diárias. Muito bem, então o texto de Osho dessa noite diz o seguinte: diga sim à vida, abandone todos os nãos possíveis. Mesmo se você precisar dizer não, diga-o, mas não se deleite em dizê-lo. E, se for possível, diga-o também na forma de sim. Não perca nenhuma oportunidade de dizer sim à vida. Quando você disser sim, diga-o com grande celebração e alegria. Nutra-o, não o diga relutantemente. Diga-o amorosamente, com entusiasmo, com gosto, coloque-se totalmente nele. Quando você disser sim, torne-se o sim. Você ficará surpreso ao saber que 99 entre 100 nãos podem ser muito facilmente abandonados. Nós os dizemos apenas como parte do nosso ego. Eles não eram necessários, eles não eram inevitáveis. O único não que permanece será muito significativo. Esse não precisa ser abandonado. Mas mesmo ao dizermos esse não essencial, precisamos ser muito relutantes, muito hesitantes, porque não é morte, e sim é vida. Achei esse texto do Osho muito legal para a gente trabalhar a nossa energia da comunicação nessa noite, já que esse é o convite que o universo está nos fazendo, né? Mercúrio é em Touro com as energias dos céus. Então, gente, ele está dizendo para nós aprendermos a dizer sim à vida, né? Ele está falando, não diga não à vida. Mas o que é dizer sim à vida? É dizer sim à sua essência, à sua história, é dizer sim aos seus valores, é seguir em sintonia com aquilo que te gera propósito, é cumprir a sua missão de alma, né? É ir na direção daquilo que te faz feliz. A gente tem no universo tudo é energia, a energia tem polaridade, positiva e negativa, então quando eu estou indo contra aos meus princípios, valores, objetivos, sonhos, quanto ao meu próprio propósito, eu estou dizendo não à vida. Então dizer sim à vida é dizer sim à minha saúde mental, é dizer sim aos meus limites, é dizer sim naquilo que eu realmente estou disposto a contribuir com o mundo, dentro daquilo que eu vim servir, dentro da minha missão de alma interna, que é adquirir consciência e evolução espiritual, dentro dos meus caminhos. Então, a gente tem que aprender a interpretar aqui o que o Osho está nos falando. Ele fala para você dizer sim à vida. Dizer sim à vida pode, por muitas vezes, significar dizer não a alguém, dizer não aos seus limites, né? Eu atendo, por exemplo, as pessoas na mesa radiônica. Muita gente colocou aqui hoje sobre a dificuldade de dizer não nos relacionamentos. Então, às vezes a pessoa está numa dinâmica, num relacionamento que ela não está mais feliz, que ela abriu mão dela mesma para poder agradar o parceiro ou a parceira. Mulheres que às vezes deixam de viver o seu sonho na carreira, quer construir uma carreira, quer trabalhar fora, porque às vezes o marido fala, não, você não vai trabalhar fora não, eu vou te bancar, né? Mulher minha não trabalha, você vai ficar cuidando da casa, dos filhos, pode deixar que eu serei o provedor. Tudo bem o marido querer ser o provedor, tudo bem, mas se essa mulher tem um sonho de ter uma carreira, de trabalhar fora, de fazer uma faculdade, de estudar, de viajar, o que quer que seja, ela precisa dizer não a dizer sim a isso que pulsa no coração dela, dizer sim à própria vida, aos seus sonhos, dizer sim ao seu propósito. E esse sim em si mesma pode significar um não para o marido. Olha, a sua ideia é maravilhosa, né? Mas eu preciso manifestar o meu propósito, eu preciso crescer, eu preciso evoluir, eu preciso andar em sintonia com aquilo que eu sinto, com a energia que eu estou vibrando. Então eu quero sim poder ter uma carreira, eu quero sim poder construir a minha vida profissional, ter minha fonte de renda, ser uma pessoa independente, o que quer que seja. Dizer sim para si mesmo, muitas vezes pode significar dizer não aos outros. E aí é interessante que Osho também disse isso em outras palavras. Você pode dizer um não com amorosidade. Você não precisa ser grosseiro no seu não. Tem tantas formas que eu poderia traduzir isso aqui para você. Uma coisa que me vem muito à mente nesse momento da gente aprender a dizer não com amorosidade é a gente entender o nosso sistema familiar, né? A nossa ancestralidade. Você não é filho de chocadeira, né? Nem filho nem filha, você vem de um papai e de uma mamãe. A sua ancestralidade teve muitas lutas
muita dificuldade para te gerar o dom da vida, pagaram um preço alto pelo seu dom, né? Quantas coisas os seus pais tiveram que abrir mão pela sua própria vida. E os pais dos seus pais, e os avós dos seus pais, e os bisavós. Quando a gente coloca aí 6, 7 gerações para trás, a gente está falando de uma galera que viveu situações de guerra, que teve que fugir do país, que nunca mais viu a própria família. Então, quantas coisas eles tiveram que abdicar pela sua vida, pela sua existência. E às vezes a gente dizer não, isso pode representar para você um processo de lealdade sistêmica. Deixa eu explicar isso melhor. Se você tem, por exemplo, pais que tiveram uma vida de muita escassez, né? Eu já atendi muita gente em mesa radiônica que o pai perdeu o emprego, a mãe perdeu, passou por dificuldade na infância, o pai quebrou uma empresa, ele foi à falência. E aí esse filho cresce nessa energia da escassez, por lealdade ao seu sistema familiar, para se sentir pertencente, para querer pertencer àquela escassez, essa pessoa não tem coragem de abrir uma empresa. Como é que eu posso ter sucesso na minha carreira? Como é que eu posso ter sucesso no meu negócio se o meu pai não teve sucesso no dele? Então, por lealdade a esse sistema, eu não quero empreender, né? Mesma coisa, um concurso público, às vezes era o sonho do pai, da mãe, aí você não consegue manifestar também porque a mãe e o pai não conseguiu. Então, às vezes, eu preciso, para dizer sim à minha vida, eu preciso dizer não a esse ciclo vicioso, né? Eu preciso romper esses laços emocionais que estão me prendendo de ir para a vida, de ir para o mundo, de sair da minha zona de conforto, né? Quantas pessoas na mesa radiônica eu já atendi que viveram a vida inteira em função de querer o reconhecimento da mãe, de querer a aprovação do pai. Tinham pais controladores, manipuladores, tinham pais que passaram por processos de abandono, de separação. E aí, por lealdade sistêmica, eu não fui para a vida, eu não fui para o mundo, né? Eu prefiro me sentir pertencente a esse sistema que me coloca numa situação de escassez. Então, eu dei um exemplo de relacionamento, da gente que não diz não, não sabe dizer não para o outro, mas no fundo você está dizendo não para si mesmo. Eu dei o exemplo na família, né? Você tem dificuldade, muita gente assume a postura de querer ser mãe dos outros, né? Mãe de um colega de trabalho, mãe de um namorado ou de uma namorada, mãe do próprio irmão ou da irmã. Ah, Rafa, porque eu sou a filha mais velha, então os meus irmãos mais novos eu assumi como mãe, eu tinha que cuidar deles. Mas você precisa perceber que os seus irmãos também têm mamãe e têm papai. Os seus amigos, o seu namorado ou a sua namorada. Sai desse lugar de querer ser o super-herói, de querer ser a Mulher Maravilha. Porque nesse lugar você sai do seu lugar de força, da sua essência, do seu propósito, né? Você começa a querer buscar a aprovação de todo mundo e quer agradar todo mundo e se esquece de si mesmo ou de si mesma, né? Então todas essas dinâmicas você precisa ressignificar no seu coração, na sua essência, e às vezes dizer não para o outro é um grande gesto de amor. Olha, fulano, infelizmente eu não posso te atender agora. Nesse momento eu não consigo. Dessa forma para mim não dá, né? Dessa maneira eu não vou conseguir te atender. Mas eu acho que é uma ótima oportunidade para você buscar isso por si mesmo. Quem sabe, no momento que você perceber que você não precisa de mim para manifestar isso, quem sabe você vai crescer muito mais, né? Você vai evoluir, você vai amadurecer. Então, aprenda a soltar também aquilo que está pesado demais para você. Aprenda a estabelecer os seus limites. Dizer sim para a vida também pode significar dizer não para os outros. Se você está dizendo sim para tudo que as pessoas estão te pedindo a todo momento, se você tem essa tendência de querer agradar todo mundo com medo de sofrer a rejeição, você é a primeira pessoa que está se rejeitando, você está dizendo não para você. Faz sentido o que eu estou falando para vocês hoje, sim ou não? Se faz, coloca um dedinho para cima, se não faz, coloca um dedinho para baixo. Então, eu trouxe aqui, né, o exemplo da dinâmica sistêmica, mas tem muitas outras maneiras da gente olhar para isso. Tem a psicanálise, que traz para a gente toda a formação da nossa personalidade, que começa na primeira infância, né? Toda a referência de Freud. Tem a referência da espiritualidade. Dentro da espiritualidade, a gente vem aqui muitas vidas para resgatar karmas. O que é karma? Lei da ação e reação.
Viver os nossos dharmas. O que são dharmas? Aquilo que eu vim manifestar aqui de forma positiva para a minha evolução. Viver a minha missão de alma. Teve uma pessoa aqui que me perguntou o que é missão de alma. Missão de alma é aquilo que você veio fazer nesse mundo. O que você vem realizar? O que você vem manifestar? Qual foi o projeto evolutivo que você traçou com a sua equipe espiritual antes de vir para a Terra? Porque ninguém está aqui, gente, em essência, só para trabalhar, pagar boleto, comprar carro, comprar apartamento, fazer viagem internacional, 2 viagens internacionais por ano. Não é isso que você veio fazer. Eu sempre falo que a gente tem 2 missões de alma. A primeira é a interna, ou seja, resolver tudo isso, essa confusão toda que eu tracei de karmas, dharmas, me conectar com as minhas almas gêmeas, viver em propósito. Minha missão interna é de evolução, crescimento e consciência. E a minha missão externa, me colocar a serviço do mundo, né? Servir ao outro dentro das minhas possibilidades, dos meus limites, né? Aprendendo a dizer sim para mim e ao mesmo tempo dizer sim para o outro, mas em primeiro lugar, aquilo que faz sentido para mim mesmo, né? Não me abandonar, não me colocar em segundo plano. Então, dentro do olhar da espiritualidade, você está na família que você escolheu estar, com o pai e a mãe, para viver esses problemas que você está passando agora, para aprender a lidar com eles. Você está exatamente no trabalho que você precisa estar para te trazer as lições que são necessárias dentro dessa frequência energética que você se colocou, porque cada consciência está onde se coloca, né? Tudo é consciência. Quanto mais eu vou adquirindo consciência sobre mim mesmo e sobre o mundo, mais eu vou evoluindo, e aí eu vou saindo dessa frequência, e aí naturalmente eu vou viver outras experiências, porque é esse lugar que eu estou agora eu já aprendi a lição, aí eu evoluo um pouco mais e vou vivendo outras experiências, né? Então é um processo sempre de dentro para fora, gente. Por isso que é importante você buscar autoconhecimento, você buscar evolução espiritual, você buscar consciência, você buscar resolver logo esses karmas para a gente não ficar voltando aqui 300 vezes para lidar com os mesmos problemas, né? E tudo isso a gente consegue a partir do autoconhecimento. Eu dei um breve resumo de tudo, né, sobre essa questão de dizer sim para a vida, é dizer sim para os seus limites, dizer sim para a sua saúde mental, dizer sim para a sua energia, e isso pode significar dizer não para os outros. Se você está com dificuldade de dizer não dizer sim para a sua vida, se você tem dificuldade de dizer não para os outros, se você quer saber qual que é a sua missão de alma, seus karmas, seus dharmas, se você tem almas gêmeas, se você quer ver caminhos na sua vida profissional, está na hora de tomar uma decisão importante. Se você quer limpar suas energias, os seus chakras, relação com família, trabalho e dinheiro, tudo isso a gente discute na sessão de mesa radiônica. É uma técnica terapêutica que dura 1 hora comigo por videochamada. Rafa, mas eu moro na Europa, eu moro nos Estados Unidos, eu moro no Canadá. A consulta é online, eu já atendi gente no mundo inteiro. É só clicar aqui nos comentários e escrever quero consulta, 2 palavras, quero consulta, que você recebe meu WhatsApp para marcar a sua sessão, e também uma aula gratuita de mesa radiônica que eu gravei para você de graça, está lá no meu WhatsApp, é só clicar para receber. Não precisa pagar agora também, gente, pode deixar agendado e pagar só na véspera. A gente explica tudo lá nesse vídeo que eu deixei gravado, valor, forma de pagamento, divide no cartão, tá tudo lá. Quero consulta é a palavra, tá? Se escrever quero mesa não vai dar certo.